Fala pessoal, beleza? Aqui é Diego Arantes. Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui mostrando a cara, né? Algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Diego Arantes, sou trader do mercado financeiro, vim do mercado Forex, né? E já estou aí há mais de 13 anos aí estudando. Já tive muitas vitórias, muitas derrotas também. E a resiliência me fez chegar até aqui e ter muitos bons resultados aí nesse percurso. E eu acredito que o maior sucesso que eu tenho é o conhecimento e o network que eu construí durante todo esse tempo. Então, eu conheci muita gente bacana, conheci muito material. E, cara, eu cheguei num tempo onde eu comecei a entender que nós precisamos nos adaptar. Então, durante esses últimos 2 anos, cara, eu tenho me adaptado muito ao mercado, ao qual eu tenho chamado de mercado novo, né? Eu tenho chamado de mercado novo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Pronto. Eu não sei se vocês têm percebido, mas o mercado ele tem mudado demais, pessoal. O mercado, depois da era Covid, houve uma mudança extraordinária. A frequência, a própria adaptação e principalmente com a mudança de tecnologia, né, com a questão das inteligências artificiais. Eu tenho dito que as pessoas que não se adaptarem, as pessoas que não buscarem desenvolver novos conhecimentos nesses sentidos, elas vão ficar pelo caminho, tá, pessoal? Então, durante os últimos 2 anos, eu tenho me desenvolvido em algumas áreas que eu não dominava. Sou um cara muito fuçado, sempre gostei muito de correr atrás de conhecimento, né? E aí fui atrás de mentorias, fiz mentorias com pessoas fantásticas aí que algumas delas fez assim total diferença. Como eu vim do mercado Forex, né, é um mercado totalmente diferente, assim, em questão de frequência, de aquele movimento frenético ali do mercado americano é totalmente diferente. Então, e eu tenho gostado muito do mercado americano. Então, vim para o mercado americano, em especial, eu tenho operado no mercado Nasdaq, né? Para quem não sabe, é o índice americano, tá? E pessoal, eu tenho me apaixonado, tá? O mercado Nasdaq é um mercado extraordinário, é um mercado assim que eu costumo dizer pessoal assim, cara, estude porque é um mercado assim que tem muitas oportunidades, a gente pode sim aí ter bastante resultados, tá? Mas você tem que estudar, não tem jeito, a gente tem que estudar, né? E eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, de antemão, não vou enrolar muito. Eu queria explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho, nosso site, né, o GeraGex, né? Explicando um pouco, pessoal, eu tenho percebido que o mercado ele mudou muito, né, dos últimos 5 anos para cá, depois da pandemia, da adaptação tenho chamado de novo mercado, com as inclusões das inteligências artificiais, que tem trabalho muito com o sistema de HFTs. E pessoal, eu fui estudar e eu descobri algumas ferramentas que é muito utilizado nos Estados Unidos, que é o chamado de Gamma Levels, ou leitura de Gamma Levels em Delta Red. Eu não vou explicar aqui, esse vídeo não é para dar uma aula completa, mas é basicamente, pessoal, o estudo dos posicionamentos dos market makers, né, os dealers, quem que são os market makers? São aqueles que traz liquidez para o mercado. Então, quando você faz a abertura de uma ordem ali, tanto no mercado Forex, quanto no mercado de ações, mercado de índice americano, existe alguém por trás que vai te dar essa liquidez, tá? Por exemplo, no Brasil agora tem um RLP, que as próprias corretoras produzem uma certa liquidez ali para o mercado. E, então, assim, os market makers são os que estão ali produzindo liquidez para o mercado. E eles não ganham com alta ou com baixa, porque eles não podem ficar presos a isso porque eles têm que fornecer liquidez. Porém, para eles não terem perdas significantes, eles têm que trabalhar sempre travando os operacionais. Então, por exemplo, a gente que opera no mercado Nasdaq, por trás do mercado de índice existe o mercado de opções, que é o mercado mais pesado, né, no mercado americano. Então, esses market makers que operam neste mercado de opções, para eles criar um sistema de proteção, de hedge, tá? Se você não sabe, dá uma googada aí
Dá um chat GPT, procura sobre hedge. O que significa hedge, né? Hedge é quando você faz uma operação de trava. Você compra e vende. Então, se o mercado explodir para cima ou para baixo, a sua operação está protegida, tá? Existe hedge em todos os setores. Existe hedge no setor de commodity, existe hedge no setor de ações, existe hedge no... a própria opções, né? Ela é uma espécie de hedge. A opções hoje ela é muito especulada aí, né, no mercado brasileiro, porém ela não foi feita para isso. O mercado de opções de ações foi feita para você criar uma proteção, para garantir até aquela data das opções que as suas ações vai estar naquele valor que você acordou. Então a vantagem é que você consegue ali assegurar o valor das suas ações até aquela data. Então você pode alugar para as pessoas que querem aquelas opções, você pode comprar aqueles contratos de opções para se defender. Então tem várias modalidades, mas eu não vou entrar nesse sentido, tá? Eu costumo sempre usar um exemplo interessante. Por exemplo, o cara que trabalha, vamos colocar o Starbucks. Starbucks ele basicamente necessita de café, né? Que é o seu produto matéria-prima principal. Então o que o Starbucks faz? Ele tem ali já o relatório de lucratividade para o ano inteiro. Só que ele é refém de safra, intersafra, de questões climáticas que pode alterar os preços do café. Então, para não haver, por exemplo, alguns prejuízos, o que eles fazem? Eles compram opções no mercado de café. As opções são contratos que você compram, né? Você paga ali algum valorzinho, centavos em cima de cada contrato, que vai te garantir que naquela data você vai conseguir comprar o café naquele preço. Então por exemplo, um dos exemplos que eu posso te dar, né? Como é que funciona o sistema de hedging operacional. Então pode ser uma empresa que, por exemplo, de aviação, que precisa garantir que daqui a um ano, para quem vender uma passagem aérea, a gasolina esteja ao preço para trazer lucro para a empresa. O que eles fazem? Eles compram opções para que daqui a um ano ele garantir o preço que eles conseguiram vender para você essa passagem antecipada e eles conseguem obter lucro. Então, por exemplo, se eles pagam ali um contrato de opções para daqui a um ano e aí a gasolina explode, tá? Vai lá, aumenta 70% o valor. Aquele contrato que ela tem faz com que ela consiga exercer no valor que foi determinado há um ano atrás. Então ele faz um hedge de proteção. Eu vendo para você que é a passagem aérea e já faço um hedge de proteção no produto primário que eu vou precisar daqui a um ano. E no mercado de ações, de Forex, é do mesmo jeito. Por exemplo, para quem trabalha no Forex, você entra comprado, ao mesmo tempo você pode entrar vendido, né? É uma operação de hedge também, né? Para quem existe um tipo de conta no MetaTrader, na sua plataforma, que são as contas hedge, né? Tem as outras contas que você, até algumas corretoras que operam outros tipos de conta, mas basicamente a maioria é contas hedge que você pode comprar e vender, né? Ao mesmo tempo que você compra, você vende, então você consegue travar aquele operacional. Então isso é hedge, tá? E no mercado de ações, de opções, mercado de futuros, isso acontece de forma muito forte. Então no mercado Nasdaq, no mercado americano, os market makers, quando ele vai oferecer liquidez, eles precisam fazer um sistema de hedge, que é os strikes, né? As posições que vai trazendo equilíbrio dos posicionamentos. Olha que interessante. O mercado Nasdaq, para quem não sabe, pessoal, são as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? Ali tá a Apple, a Amazon, tá a Microsoft, a Meta e ali as principais, né? A Nvidia, né? Que é a bola da vez, que é a que produz ali o coração das inteligências artificiais. Por isso que está esse boom, né? Tá essa alta aí dentro do mercado Nasdaq por questões das empresas de tecnologia. A própria Tesla do Elon Musk, né? Com esse crescimento todo aí, robótica, de carros elétricos, tem trazido um boom ali dentro do mercado Nasdaq. Então é um mercado fantástico para você operar e especular no intradiário. Então, pessoal, feito isso, eu conheci umas ferramentas que inclusive não é uma ferramenta nova, por incrível que pareça, mas é uma ferramenta que é bastante utilizada no mercado americano, no mercado de opções, que esse é o sistema de Gamma Levels, né? Você consegue ali, através de dados do mercado, né, através dos dados da CME, você consegue, através de um cálculo matemático, entender aonde estão os posicionamentos mais importantes de delta hedge
dos market makers, tá? E esses posicionamentos vão proporcionar uma espécie de paredes de proteção, tá? Essas paredes elas vão se tornar como se fosse uma espécie de suporte e resistência, mas que realmente funciona. É um suporte e resistência institucional, né? Costumo dizer que é uma análise de verdade institucional. Então, você pegando isso aí, misturando, por exemplo, com qualquer operacional, funciona. Inclusive, esses dias mesmo eu provei para uma pessoa que a gente consegue colocar, por exemplo, dentro de um operacional de RSI com banda de bola, que você consegue operar só pegando as regiões de gama leve. Então, assim, lógico, hoje eu não indico você operar indicadores que são atrasados, indicadores que já entrega ali de forma atrasada, tá? Não é... Eu já trabalhei por muitos anos com isso, mas hoje tem coisas mais inteligentes que você pode fazer que eu futuramente eu possa falar sobre esse assunto, mas não é o motivo desse vídeo, tá? E aí eu comecei a conhecer algumas ferramentas americanas. Eu conheci uma ferramenta de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que eu não vou citar o nome porque eu não quero fazer propaganda. Tem um outro brasileiro que também tem uma ferramenta muito boa. Só que, cara, eu não sei se é coincidência, mas eu encontrei muita barreira e muita arrogância de quem tem acesso a esse tipo de conhecimento. E eu comecei a buscar por conta própria ali, né? E tentar entender como é que eu poderia fazer para criar um sistema acessível, né? De forma amigável, né? E com muita humildade pudesse oferecer para as pessoas a oportunidade de conhecer esse novo mercado. Tá? Fui aí que eu fui atrás, né? Agora eu vou mostrar, calma, eu preciso desenvolver tudo isso aqui para vocês entenderem o princípio de tudo. Então esse vídeo aqui eu posso chamar que é o vídeo 0, né? Onde eu vou mostrar como tudo aconteceu. Tá? E eu vou contar um pouquinho da minha história também, porque para vocês entenderem um pouco da minha autoridade e do meu conhecimento. Então, feito isso, pessoal, eu já estava me adaptando ao mercado americano, fiz cursos aí com as pessoas mais conceituadas no mercado, o Adalto, da NT, Fabrício, né, o psicopata do mercado. Cara, o cara é fenomenal, velho. Esse cara é fora da curva, é o Dexter do mercado, né? O próprio Guilherme, que é do Scalper, que para mim também foi assim, cara, muito bom, me ajudou a desenvolver ferramentas de gatilho ali, alguns que eu já usava, mas alguns detalhes que fez toda a diferença. E por coincidência o Guilherme também está desenvolvendo o conhecimento dentro do mercado de gama leves ali, né, de leitura de delta hertz. Então, pessoal, vou tentar resumir, porque eu não quero ser prolixo aqui, eu tenho um pouco de TDAH, eu quero manter o foco aqui, tá? Vamos lá. Eu aproveitei, pessoal, eu gosto muito de fuçar, gosto muito de pesquisar, eu gosto muito dos sistemas de inteligência artificial, e eu já tinha ali algumas inteligências que eu já tenho utilizado há algum tempo, que é a Claude, a Manus, né, o próprio ChatGPT, o profissional, o 5.0, 4.5, não sei como tá agora, só que, cara, as inteligências mais avançadas que existe hoje para mim é a Claude e a Manus, tá? A Manus para mim é a melhor. Só que a Claude para mim foi a que mais me deu bem aqui nessa questão. Então, pessoal, eu peguei todo esse conhecimento, tá, que eu fui adquirindo através dessas plataformas, porque a maioria dessas plataformas tem você precisa de fazer meio que um curso lá dentro para você desenvolver o conhecimento, porque são conhecimentos pouco inovadores, né? Peguei esse conhecimento e desenvolvi um sistema pessoal, tá? E o meu intuito foi na verdade ainda estou nesse processo de simplificar e trazer mais acessibilidade a todos, né? Eu quero que todo mundo tenha essa acessibilidade. Então, meu primeiro papel foi fazer o quê? Eu criei aqui um script, né, elaborei todo o projeto, coloquei a ideia, expliquei tudo aqui para o agente aqui de IA, e nós desenvolvemos um sistema de relatório que quase que diariamente eu mandava para o nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, o único papel que eu tinha que fazer era colocar o valor do NQ, né, do QQQ, e o horário ali, e a data dessa coisa. Por quê? Porque eu percebi que colocar o valor da abertura me trazia uma precisão maior. Então eu comecei a colocar o valor, né, do NQ, do QQQ, que é as opções, o horário que eu sempre peço ali perto das 9 horas e a data. Meu cachorrinho tá aqui, o Dodge, aqui, tentando participar do vídeo. Aqui o Dodge, tá todo descabelado. Eita, Dodge. Tá aqui querendo carinho. E olha só, por trás desse prompt, pessoal, existe uma API,
tá? Que eu contratei uma API paga, e essa API, ela, através de um código de script criado pela própria inteligência artificial, ela colhe os dados em tempo real. Quando eu peço o relatório, ela vai lá, colhe os dados dos posicionamentos dos market makers. Você pode, tem vários sites que você consegue, o próprio Yahoo, tem o Bachart, né, que você consegue pegar os strikes dos market makers. Agora você imagina ter que pegar um por um, fazer o cálculo na calculadora, ver as precisões, anotar no gráfico, e isso a inteligência faz em questões de 2, 3 milissegundos. Então, e outra em tempo real. Esses Bachart, esses outros, é muito caro para você ter os dados em tempo real, e quando se tem, né, você ainda tem que fazer todos esses cálculos de forma manual. Até mesmo esses sites, essas plataformas desses brasileiros, de alguns americanos, é muito complicado. A própria leitura requer você ter que fazer um curso, uma adaptação para você começar a entender a leitura das barras ali, dos strikes, né, delta head e tudo mais. Então, o meu sistema de relatório, pessoal, ele já faz um sistema bem resumido. E olha o que aconteceu. Eu quero mostrar para vocês aqui a leitura que foi feita de ontem, dia 21, né, do 11 de 2025, sexta-feira. Eu fiz essa leitura, mandei lá no grupo do WhatsApp. O pessoal que é do grupo do WhatsApp pode concordar comigo e pode confirmar. Eu fiz questão de enviar antes da abertura do Nasdaq, tá? Eu enviei, pode ver o horário aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar, acho que não vai mostrar porque eu estou compartilhando só a janela do Chrome, tá? Mas tá lá no grupo do WhatsApp. Eu mandei esse relatório, apesar que eu não estou mais mandando o relatório, porque nós temos o site, né, o app, só que eu quis mandar esse relatório, porque eu achei bem interessante aqui alguns dados, tá? E olha só que interessante, como é de sempre, eu coloquei aqui o valor daquele momento que estava o NQ1, Diego, onde é que você pega esses dados? Lá no TradingView, você vai lá no TradingView, pega o ativo lá NQ1, eu coloquei o valor que estava naquele momento do NQ1 e o QQQ, ele só funciona na abertura do mercado. Então ele estava travado nesse valor aqui, ó, 585,67. Então peguei esse valor, o horário, isso aqui é o horário da abertura que eu sempre peço ali. Não, isso aqui foi quando eu solicitei, que faltava acho que meia hora antes aí da abertura do mercado americano, e aqui foi a data, 21/11/2025. Então o sistema começa a gerar os dados. Isso aqui é uma prévia, né, de tudo que ele fez, e aqui é o documento. Olha que interessante, ele fez análise, digamos, Expressor, GEX mais o 0DTE. Outro detalhe. O 0DTE, pessoal, quando você ouvir eu falar de 0DTE, ele é a gama level do dia, porque de 2022 para cá, o mercado instituiu, né, as leituras de gamas levels, né, as opções que vencem no mesmo dia. Para quê, Diego? Para produzir mais liquidez para o mercado. Então, o 0DTE é a mesma coisa de Gamma Levels, só que são opções que vencem no mesmo dia. Então, ela cria outras barreiras, né, outros pontos ali de suporte e resistências dentro do intraday. Então, isso aqui melhorou muito a liquidez do mercado de intraday, tá? E o meu sistema de IA, ele faz os cálculos e faz a convergência das GECs, que essas GECs são semanais, mensais, são posicionamentos para um mês, para vencimento assim, a médio e longo prazo. Só que tem os strikes diários que os próprios market makers eles vão alterando, porque o mercado ele move, né? Se o mercado explode para cima, os HFTs do market maker vão ter que reparar e reposicionar para ir travando ali, né, o sistema de hedge deles. E é por isso que, cara, a vida inteira a gente ouviu falar que quem move o mercado são os robôs. Só que a gente sabia disso, mas não sabia o porquê. Foi quando eu entendi que é dessa maneira. Os market makers têm um sistema de HFTs que ficam ali tentando redear a própria liquidez interna deles ali. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, em média, o mercado Nasdaq move por volta de 200 milhões de dólares diário, tá, de liquidez. Mas isso aí é o que move de forma clara no book, né? Agora, extra book, as ordens fantasmas, as ordens que estão por trás do mercado, os market makers movimentam 180 milhões de dólares nesses strikes de opções, fazendo esse sistema de
de hedge e de equilíbrio, tá? Não é manipulação, tá, pessoal? Ah, mas é manipulação, isso é errado. Não, são coisas legais. Eles fazem posicionamentos dentro do mercado, seguindo as regras do mercado, tanto que tem os strikes para você ver. Por mais que são ordens ali intramercado, mas você consegue ver através de algumas ferramentas, aí você consegue ver esses strikes. Só que antes era muito difícil, você tinha que ser quase um matemático para você entender esses posicionamentos e fazer ali, entender os cálculos de proteção. Hoje, com o sistema de inteligência artificial, você tem, por exemplo, como se tivesse um matemático à sua disposição. Você tem alguém ali, especialista, que vai fazer todos os cálculos e entregar para você os melhores pontos, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó, sexta-feira de 21, ele fala horário, status da abertura em estresse, 0DT explosivo, tá? Ele já me mostrou aqui que o mercado estava extremamente estressante, crítico, mercado em pânico, negativo gama extremo. Pessoal, negativo gama é quando o mercado ele vai explodir para um lado, tá? Quando o mercado tá com o VIX, que é o índice de medo, muito alterado. Olha aqui, o VIX nesse momento estava em 28,5. Para quem não sabe, o VIX é um indicador que eles colocam como indicador do medo. Então, acima de 20, tá, até 20, 20 e poucos é moderado. Acima de 25 já se torna um pouco nervoso, mercado já de probabilidade de rompimento, tá? Então ele já me mostrou que ia ser uma abertura com explosivo por causa do 0DTE, que é as posições intradiárias de opções que vencem no mesmo dia. Tá? E aqui ele vai me dando as análises, né, os resumos executivos, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui, senão vai ficar muito longo, né? Mas mostra aqui as regras, os indicadores, o TGR. Isso aí depois eu vou explicar para vocês. O mais importante é esse aqui, ó, níveis de 0DT intraday. Então ele vai mostrar aqui aonde que está Kawal. Kawal, pessoal, é a resistência principal de cima. Tá? Ele chama Kawal. E Put-Wall é o suporte principal de baixo, tá? Essas regiões são as regiões onde os market makers se posicionam para a defesa. Quando o mercado está de negativo gama, como estava aqui, pessoal, o mercado tende a explodir e muitas das vezes não respeitar. Só que quando ele está positivo gama, ele tende a respeitar esse posicionamento. Então isso aqui eu abri faltando algum tempo antes, mas quando eu fui gerar através do nosso app, ali um pouquinho depois que abriu o mercado, ele já me gerou como positivo gama. Quer dizer, o mercado já tinha perdido aquele medo, aquele extremo, e ele já tinha ali se posicionado, né, mais equilibrado. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ele já me... Aqui no app, mesma coisa. Ah, lembrando, isso aqui, pessoal, era a forma que eu fazia antes, tá? Só que era um pouco complicado, é muito pouco visual, tem muitos dados aqui que as pessoas não estavam entendendo, por mais que tem muita questãozinha aqui legal, tá? Tem muito relatório bacana aqui que dá pra... Tem até operacional, pessoal, dá até pra você operar aqui, ó, é bem interessante, tá? Quem quiser que eu envie um relatório aqui do Cláudio, depois eu envio para vocês verem tanto que é legal, tanto que tem informação, os nossos indicadores, VIX, TGR... O PCR, é bem legal. Tem até um checklist que ele fala para você fazer, para não fazer, ó. Não comprar, regra 1. Por exemplo, aqui, ó, na abertura do mercado, a primeira coisa que ele falou, não compre. Regra número 1, não compre. Não faça FAD, que é o que? Bater nos pullback, não entrar no pullback. Na abertura do mercado, tá? Não average down, não segurar após a 15,30. Então ele vai te botando, o próprio relatório me dá alguns pontos aqui para eu não fazer. Tá? Aqui em insights do dia, né? Ele me dá alguns insights, mostrando aqui que o 0DT e mais o TGR está em 0,24, fazendo capitulação, né? Cenário mais provável 80%. Ele me dá mais ou menos o horário, continuação de céu. Cara, é um relatório fantástico, fantástico, fantástico. As regiões aqui de suporte, as paredes de caos, né? Tanto de Delta Red quanto 0DTE, ele me passava tudo isso aqui. Inclusive eu traduzi para o FTMO, porque tem muita gente que opera dentro do FTMO que a numeração é um pouco diferente. Aí tem uns amigos meus que operam lá e eu acabei fazendo aqui no relatório essa tradução, tá? Beleza. Ó, só para você entender a metodologia aqui, ó, ela usa a API da Massive, mais a CBOE, 0DT Feed, mais o VIX real em tempo real. Olha aqui, ó, precisão de 95% a mais. Tá? Ele tem uma precisão, cara, uma assertividade de 95%. E a última auditoria que eu fiz do nosso app, pessoal, do nosso app,
deu 98,2% de um sistema institucional. O que quer dizer isso? Isso aqui equivale a uma ferramenta, por exemplo, da Bloomberg. Uma ferramenta da Bloomberg que você paga aí por volta de 2 a 3 mil dólares por mês para você ter dados cru. Que ainda é pior, você ainda vai ter dados cru, você vai ter que pegar aqueles dados e entender, vai ter que ali interpretar. O nosso sistema muitas das vezes te entrega de forma mastigada. E outra coisa, com um sistema de chatbox, que você pode aqui perguntar para ele aqui, para inteligência, o que significa, o resultado. Ah, eu não entendi esse indicador, você pode me explicar? O IA, nosso sistema interno de IA vai poder te ajudar ali, te auxiliar. Então olha lá, sem mais demora, tá? Essa aqui foi o primeiro relatório, tá? Tá aqui, ó, dia 21/5, na abertura, tá? Coloquei o valor da abertura do NQ1, abertura do QQQ e gerei o relatório. Ele me falou que a abertura estava com um PCR muito alto, isso mostrava o quê? Mais vendedores do que compradores, por isso que tá o viés de bearish, né? Tá vermelhinho aqui mostrando que o mercado estava posicionado para venda. Lembra que o nosso relatório lá do Cloud estava apontando uma forte movimentação de baixa? Pois é, então convergiu, né? Bateu certinho. Só que não estava mais como negativo gama. O negativo gama é quando os market makers não estão equilibrados. Então eles tendem a puxar para um lado ou para o outro para equilibrar. Tá? Eles tendem a pressionar o mercado. E aqui no nosso app estava mostrando que já estava positivo gama. Pela quantidade de GACs aqui, estavam meio que posicionados positivo gama. Diego, o que é positivo gama? Quer dizer que o market makers estão equilibrados. E o que eles tendem a fazer? Não deixar romper as máximas. O mercado vai bater na call wall lá em cima e vai voltar, ou vai bater na put wall e vai voltar. Diego, é 100% certeiro? Não, claro que não. Para isso que existe as estratégias, né, que a gente explica. Chega lá, o mercado vai ter que gerar um sinal, né, uma falha, um candle de falha, uma reversão perto daquela região para confirmar a análise. O mercado sempre é assim, nós não trabalhamos com o mercado 100% exato. O mercado é probabilístico, existem notícias que podem mexer, os strikes, existem macroeconomias, sistemas de macrovisão que pode alterar os strikes, os próprios market makers podem alterar as gamas, né, de acordo com as suas necessidades, conforme o próprio medo do mercado. Mas até então aqui o relatório me dava gama positiva, mercado de baixa, a volatilidade ainda estava em alta no VXN, estava 25, e o VIX, o VXN, pessoal, é o VIX só que do Nasdaq, porque o VIX mesmo é do SP500, tá? E o VXN é o índice de medo do próprio Nasdaq, mostrando que estava divergente. O que quer dizer isso? Estava muito forte, né, o índice de medo na pré-abertura pro Nasdaq. Isso comprovando o nosso relatório do Cloud que o mercado ia impulsionar um movimento baixista. Aqui é o ratio dos indicadores, que mostra que 85 de 100 quer dizer o quê? Que dos 6 indicadores, 5 estavam convergentes, estavam batendo para a mesma direção, tá? E olha, eu quero te mostrar isso aqui, pessoal. Olha que legal. Aqui é os indicadores, tá? Caso você queira entender, é só você clicar em cima, ele te dá uma legenda da leitura atual, né, do que foi gerado e explicando a importância de cada indicador. Mas olha que bacana. Eu quero mostrar isso aqui, tá? Vou deixar até no ponto aqui. Tem aqui o sistema sonoro, né? Tem as próprias gamas aqui dos strikes em tempo real, tá? Dodge, casinha, vai, casinha. Fica tentando abrir a porta aqui. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, pessoal. Lá embaixo, olha aqui. Aqui, ó. Aqui. Primeiro, a primeira oportunidade aqui, porque ele também gera um setup de trading, tá? Não indico vocês operar esse setups, ainda está em protótipo, estamos testando, mas é uma questão para você estudar e também ver se está batendo com o seu operacional. Lá no relatório, lá no setup de trade, ele tinha me dado aqui de acordo com a análise do relatório, de acordo com o VIX, com a própria volatilidade, o próprio PCR, né, que é o ratio entre compradores e vendedores, que estava mostrando forte venda na abertura. A primeira estratégia aqui de trade, ele mostrou essa aqui, ó, com assertibilidade de 70%. Tá aqui, ó, probabilidade 70%. E ele mostrou que a entrada seria no 25.167 com stop em 25.207, ok?
Eu acho que foi esse aqui mesmo que eu tinha visto. Tá, eu acho que foi esse aqui mesmo. Foi o início do mercado, tá? Vamos lá. Aqui eu vou abrir aqui, pessoal. Lembrando que a nossa ferramenta ela gera aqui um Pine, um indicador Pine. Se você for aqui em cima, tá? Aqui nessa parte de cima aqui, ó. Aqui no Critical Gex Level, você pode copiar aqui o Pine Script, tá? Abrir aqui do lado o TradingView, tá? Quem não tem TradingView abre a conta do TradingView, você vem aqui embaixo no Pine Edition, cola aqui, né? E ele vai gerar as gamas level, tá? Ele gera com um pouquinho com caixa de cor, é porque eu tirei para ficar mais fluida, tá? Na verdade ele vai gerar assim, ó, pessoal. Ele vai gerar com as regiões, aqui, ó, zonas de delta red. Aí vai aparecer as zonas de delta red colorida aqui, tá? Mas eu particularmente eu não uso ele assim, até mesmo para mostrar para vocês, para não ficar muito colorido, tá? Então eu vou até tirar aqui, pessoal, ó, zonas de delta red, tá? E eu deixo só as linhas com as label. A label é a descrição de cada uma delas, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui embaixo é a put wall, aqui é a gamma flip, midpoint, aqui lá em cima tá call wall, tá? Então o que é basicamente seria a resistência principal, a verdinha lá de baixo, o suporte principal dos institucionais. Esse aqui é o ponto médio, né? É o meio do range, tá? Aqui é a gama flip, que quando muda de baixo para cima, de cima para baixo, ele muda a gama, ou é a gama positiva ou a gama negativa. E aí tende a se reposicionar. E essas verdinhas aqui são os suportes secundários, e essas amarelinhas aqui, essa cinzinha para cima, são as resistências secundárias. Mas olha só, tá vendo essa setinha vermelha aqui? Essa setinha vermelha foi a abertura do mercado, tá? Esse aqui tá no M1, não, H1, não. Acho que tá no M1. M1, é porque eu opero no M1, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui só para vocês entenderem que interessante, tá? Então tá aqui. O mercado abriu aqui, pessoal. Lembra que eu falei que o mercado estava frenético? Eu até mandei lá no grupo, galera, ó, hoje o mercado tá frenético, toma cuidado aí. E o mercado começou para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, igual já estava esperado. Só que o mercado fez o quê? Desceu. Vamos ver o que aconteceu? Olha qual que foi a análise, né? Deixa eu ver aqui que é o para eu saber se porque tem duas análises, uma que eu fiz depois, tá? A bearish. Vamos lá embaixo. Aqui, entrada em 25.167, tá? 25.167. Então o mercado abriu aqui no 25.175, tá? Ele na próxima vela, aqui ó, 167. Nós entraria mais ou menos aqui, tá? Entraria mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu colocar aqui um... acho que eu vou pegar essa própria seta aqui para vocês entenderem. 167. Aqui, ó, quase na abertura. Ele abriu aqui embaixo, foi lá em cima, pegaria a nossa ordem, né? Para quem conhece o mercado, ele foi sweepar, ele sweepou a liquidez, pegou essa região de liquidez aqui, tá? Então a galera que entrou comprando aqui achou que o mercado ia subir, mas na verdade ele só foi buscar em regiões de liquidez aqui em cima, pegou toda essa galera no stop aqui, tá? Mais ou menos onde está a seta aí, tá? Vamos voltar aqui que vocês vão ver, ó, entrada no 167, tá? E o target foi 24.800. 24.800. Deixa eu voltar lá. E o mercado depois, o que aconteceu? Entrou aqui, o mercado desceu, tá? O mercado foi embora. 24.800, deixa eu ver aqui. Target 24.800, 25.67. Cara, não foi nesse aqui, acho que foi nesse outro aqui. Acho que eu tô confundindo as bolas. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Eu tô olhando errado. Pera aí, deixa eu ver aqui. Breakout bullish. Eu acho que eu acabei gerando o. Deixa eu procurar aqui, pessoal, que eu tô achando que não é aquele ali, porque não era aquele valor. Era 300 e alguma coisa. Deixa eu ver se é isso aqui, porque esse aqui é porque quando você gera o relatório, ele muda, né? Os posicionamentos e muda o trading system também. Eu lembro que era outro valor.
Entrada de venda. Não, não é esse aqui. Esse aqui é de outro dia. Espera aí. Deixa eu procurar aqui. Aqui não é. Aqui não é. Eu tô achando que eu acabei fechando esse negócio, viu? Tá. Deixa eu ver se é isso aqui. Entrada, breakout. Tá, deixa eu tentar resumir aqui, pessoal. Não é esse aqui, tá? Eu tô vendo aqui agora porque aquele ali tá em 25. Não era 25, era 24. Aqui tava, se não me engano, 200 e alguma coisa. 200, tava em 250. Eu acho que eu até tirei foto. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Ah, pronto. Eu tirei foto. Eu vou pegar aqui e vou começar a transmitir a... Eu vou pegar aqui, pessoal. Deixa eu só mudar aqui pro monitor. Pronto. Agora eu tô coloquei o monitor, que aí eu consigo mostrar o WhatsApp aqui. Deixa eu entrar aqui no geral. Só para vocês verem, cara, é interessante demais a gente mostrar isso aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu até tirei foto. Tá aqui, ó. Essa aqui foi do... Não, essa aqui foi da de compra. Ah, não era de compra que eu queria mostrar, era de venda. Ó, pela de compra aqui a gente consegue saber se foi esse aqui. Deixa eu ver. Não foi, ó. Tá vendo que não foi, ó? Boi Putual. A numeração tá diferente. Eu acho que eu acabei fechando, tá? Ai, caceta. Mas vamos lá. Deixa eu tentar resumir aqui. Aí eu mostro pra vocês o de compra, que também é um dos mais importantes. Eu lembro que o mercado tinha dado compra nesse swap aqui, ó. Em 200, tá vendo ali que, ó, se você olhar lá no cantinho, tá dando 24,200, tá? Ele tinha dado nesse mesmo setup aqui, ó. É porque eu devia ter imprimido tudo. Nesse mesmo print aqui, do lado tinha dado uma venda na abertura do mercado, pegando aqui, ó, em 24,200, que é justamente nesse sweep aqui de liquidez, né, quando o mercado foi lá em cima, e ele tinha mandado sair aqui embaixo, perto da put wall, em 23,800. Então o que quer dizer? Nós teríamos pegado toda essa venda aqui que o mercado já estava prevendo, né, essa explosão para baixo. Só que olha que bacana. O próprio relatório aqui de compra, ele já estava me falando. Esse aqui eu queria mostrar para vocês. Lembra que tinha virado positivo gama? Como tinha virado positivo gama, quando bate na put wall, ele tende a jogar para cima, faz um pullback. Então olha que interessante, ó. O relatório, ele tinha me dado essa entrada de venda, que era mais... Eu tenho certeza, tá, pessoal? Tenho certeza que era nessa região aqui de sweep, que era mais ou menos 24,200. O stop, eu lembro que... Olha tanto que é interessante, que o stop estava em 350 por causa da alta volatilidade. Eu lembro que ele falou assim, olha, coloca o stop 100 pontos acima, tá? Em 300, 350 por causa da alta volatilidade. Então ele tinha deixado o stop lá em 300 e o objetivo era chegar perto da put wall, que era aqui 23,800. E ali já tinha outra operação em buy, né, em compra, né, em bullish, que era entrando, olha aqui, ó, 23,864, que era mais ou menos aqui, pessoal, ó, vou colocar a setinha aqui só para vocês terem uma noção aqui da entrada, tá? Ó, aqui, ó, mais ou menos 28,864. Cadê? Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Deixa eu ver a foto aqui. Ó, entrada 23,864. Ele chegou até 8. Ó, Diego, mas bateu, porque ele chegou até 859, tá vendo? Ele chegou até 8, ó lá, 23,859. Então a entrada foi aqui, ó, bem aqui, ó, quase nesse pavio aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Aqui, pronto. Bem aqui. Bem aqui era a entrada, tá, pessoal? Entrada de compra no 23,864. Qual que era o stop? O stop era 23,824. Aqui, ó. O stop seria mais ou menos aqui, assim, ó. Olha o stop. Olha o tanto que o stop tava curto, tá? Tava aqui, ó. 824. Deixa eu botar aqui uma linha horizontal. Só para vocês terem noção da diferença do stop pro lucro. 824. Aqui, pronto. Aqui é o stop, tá? O stop estava nessa linha aqui, tá? Eu vou colocar aqui a entrada da operação. Vou botar aqui, vamos até mudar a cor para verde. Aí, pronto, que é a entrada, tá? Entrada aqui,
o stop estava aqui no 824, tá? Vamos voltar lá para vocês verem. Qual que era o target? O primeiro target, olha que legal, pessoal, a probabilidade de 65%, porque essa não era a principal entrada, tá? A principal era de venda. Foi a que eu não achei, eu acabei fechando aqui a página e eu não tirei print. Mas eu lembro que a principal era a venda porque estava em 75%, 70%. Essa aqui era a segunda opção. Quando chegasse aqui na região de put wall, pegasse voltando o mercado. Por quê? Por causa do positivo gama. Então olha aqui, entrada aqui no 864, o target seria 24.221. Pessoal, e o segundo target 24.265. Vou botar aqui na lateral e vou mostrar para vocês aqui, ó. O mercado entrou aqui, foi até lá em cima, passou um calorzinho, voltou no mesmo ponto da entrada. Olha que interessante, mesmo ponto da entrada, voltou a subir, né? Para quem sabe, quando ele bate em região institucional, o mercado ele volta para pegar liquidez, tá? É normal isso. Então a galera já estopa aqui, né? Pega a liquidez e vai embora. Qual que é a saída? Primeiro target, 24.221. Onde é que o mercado foi sair? 24. Primeira saída foi aqui, ó. 221, 221, 221. Aqui, ó, em cima dessa linha aqui, ó. Inclusive foi em cima de uma GEX, tá? Se não me engano foi em cima de uma GEX. Em cima da midpoint. Em cima da midpoint. Quer ver? Aqui, ó. A midpoint? Deixa eu ver se é a midpoint. Midpoint. Por que midpoint, Diego? Porque eu já tenho falado isso. Quando você entra numa operação de positivo gama, tanto na call wall na parte de cima, como na put wall na parte de baixo, o mercado tende a respeitar quando bate na midpoint, que é na linha do meio. Então, tanto é que você não chegou aqui, ó, ele fez um pequeno aqui, movimentaçãozinha, mas mesmo o mercado estava com muita força, acabou rompendo, tá? Mas aqui era o primeiro target, tá? Target é objetivo, primeiro take profit. Olha só, pessoal, stop aqui, entrada aqui, primeiro take aqui. Claro que você vai operar com micro lote, você não vai operar com um mini, um contrato cheio, né? Opera com micro lote ali, que um micro lote, 2 micro lotes já dá para fazer um operacional bacana aqui. E olha que interessante, o segundo target 24.265, que foi aonde? 265. Justamente aqui, ó, na primeira resistência. O sistema é tão inteligente, pessoal, que ele já sabe aonde estão as primeiras posições, né, de resistência. Tá aqui, ó. 265, tá? Primeira resistência. Então, no caso, para quem se você pegou 2 micro, você sairia o primeiro micro aqui no primeiro target e deixaria o segundo micro para sair aqui no segundo target, tá? E olha só, pessoal, você ganharia na compra, tá? E na abertura do mercado, na venda, entrando aqui, saindo aqui perto da put wall. Mas olha o que mais bacana, pessoal, o que eu mais gostei, olha o tanto que respeitou as GEX. Olha aqui, ó. O mercado bateu na put wall, tá? Esse aqui é a put wall do dia 21, ó. Bateu na put wall 2 vezes, subiu, foi embora, tá? Foi lá para cima, bateu na região de midpoint, né? Chegou perto da call wall, só que aí a call wall já empurrou para baixo e fechou equilibrado no meio. Lembra que o mercado sempre vai querer trazer o equilíbrio, tá? E aí o mercado fechou perto da midpoint, né? Que é o ponto médio do range operacional. Então isso aí é a nossa ferramenta de gamas levels, né, que produz ali aonde estão o posicionamento dos market makers, dos dealers, dos formadores de mercado, tá? Diego, eu não sei como é que funciona isso, cara. Vou tentar fazer algumas videoaulas mais para frente, tentando explicar alguns pontos determinantes, principalmente os nossos indicadores. Eu tenho falado bastante aí, de vez em quando eu explico alguma coisa, tá? Mas na dúvida, pessoal, o próprio sistema nosso aqui tem um sistema de chatbox de inteligência artificial, que você pode ou fazer uma pergunta aqui, ou pegar, por exemplo, aqui uma das perguntas de referência, igual eu estava aqui, ó, como usar dashboard de forma eficiente, explique para mim a relação entre os 6 indicadores, tá? Os 6 indicadores é aqueles que dão o ratio, né? Esse aqui, ó, 6 indicadores é o regime gama, né? Olha que interessante. A maioria dos sistemas aí afora só utiliza o sistema de gama, tá? Que é as GEX. Aqui não, pessoal, não é só as gamas. Existe mais 5 indicadores que vai fazer a convergência das análises, tá? Esses indicadores todos são quantitativos. Tem aqui o VIX, né, que é o índice de medo, né, do SP500, o VXN, que é o índice do Nasdaq. Temos o Theta Gamma Ratio, o Delta Gamma Skill,
tá? Cada um deles tem um peso dentro da nossa estratégia. Ele vai te mostrar qual que nesse momento, o posicionamento. No caso aqui, o Delta Gamma Skill estava equilibrado, o Theta Gamma estava gradual, né? O spread do VXN estava 1.6, estava mais equilibrado, o VIX estava 150 pontos, né? Ok? E o o PCR, que a gente fala que é o PCR também, que é um dos mais importantes, que é o índice ali onde ele mostra o viés do dia, ele mostra o quê? É a relação entre compradores e vendedores e quem está ganhando, né? Então, ele vai te mostrar ali o viés do dia, tá? Se eu não me engano, eu acho que é o Theta Gamma, pessoal. Olha aqui, ó. Se você clicar em cima, Diego, não sei. Clica em cima, ele vai te falar, ó. Ó, o que é? Mede a relação entre decaimento temporal, sensibilidade ao movimento gama das opções. Então ele vai te mostrar dentro do que foi gerado aí na hora, né, o relatório vai explicar o que significa. Aqui, ó, equilíbrio saudável, sensibilidade moderada aos movimentos, ambiente normal, né? Ambiente normal e tudo mais. Pera lá, ó, outra coisa bacana é esse Delta Gamma Skill aqui. Esse Delta Gamma Skill aqui, ele é bacana por quê? Porque ele vai te mostrar qual que está o equilíbrio das call. Qual que é a call mais forte, se é a put, se é a call all. Então tem aqui, ó. Ele mede a assimetria entre a delta gama de calls versus put, revelando aonde está maior hedge flow. Então, assim, dependendo aqui, ele vai te mostrar qual call que está mais forte. Porque se chegar lá, vai ter mais força, né, de impulsão. Então, tudo isso aqui os nossos indicadores fazem de forma inteligente e de forma automática, beleza? Estamos com criança aqui falando alto, é assim mesmo, quem faz ao vivo. Pessoal, então tá aí a nossa ferramenta, tá? É uma ferramenta gratuita por enquanto. Casinha, vai, psh, casinha. É uma ferramenta gratuita, tá? Apesar que a gente tem alguns custos operacionais com API, com própria inteligência artificial que a gente tem que pagar, né? Eu ainda estou segurando aí, mas futuramente a gente vai ter que fazer uma cobrança aí até para suportar o sistema. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Eu só queria mostrar um pouco para vocês aqui a minha história, a projeção da ferramenta, a questão de onde que veio a ideia, né? A ideia surgiu de um relatório que a gente fazia e faz ainda lá no nosso sistema de inteligência artificial avançada, tá? Foi quando nós trouxemos o prompt e desenvolvemos dentro de um sistema dashboard aí, mais visual, mais completo, né? Onde você pode ali ter mais informações simplificada para você ter algumas tomadas de decisões. Então, pessoal, é o seguinte, a ferramenta, eu não quero que vocês peguem a ferramenta para operar, mas para vocês estudarem, entenderem como é que funciona o sistema de gamma levels, os posicionamentos dos market makers e dentro do seu operacional você consegue ter o quê? Uma confirmação. Então, a princípio, tá? A nossa ideia é essa, é você pegar o sistema e desenvolver dentro do seu operacional, seja era de rompimento aí com o Guilherme, seja para quem opera ICT, SMC, Smart Money Concept. Então você consegue utilizar qualquer operacional dentro da nossa ferramenta, porque ela é uma bússola, na verdade, é uma bússola. Então você pode estar com seu jet ski, você pode estar com sua lancha, com seu iate, com seu barquinho de remo, ela vai ser uma direção, ela vai só acrescentar, né, as possibilidades dentro do mercado. Ela vai te mostrar, né, a convergência da sua estratégia nas regiões mais inteligentes de se operar. Por isso que eu tenho falado muito dos meus operacionais, por exemplo, eu trabalho muito com scalp, né? Eu tenho falado muito em scalp inteligente, scalp em estruturas inteligentes. Né? Eu tenho formalizado o meu operacional, né? Eu tenho desenvolvido aqui alguns mecanismos que ainda não comentei, ainda não expliquei e por enquanto ainda não vou comentar porque esse não é o objetivo, tá? Dessa abordagem. Não estou aqui para apresentar um novo milagroso operacional. Estou aqui para mostrar, cara, o tanto que é surreal essa ferramenta. Uma ferramenta que já existe no mercado americano há décadas, desde a década de 70 se utiliza o sistema de gamma levels, porém era algo que não era democrático, não era todo mundo que tinha essa acessibilidade. Até hoje, né? Todo mundo que tem acessibilidade a essas ferramentas, tá? Por exemplo, as grandes instituições, as corretoras, né? Os fundos de rating, os próprios traders de tesouraria, eles
tinham e têm acesso a ferramentas desse tipo, só que nós, pobres mortais, os traders de retail, né, os traders de varejo, a gente nunca nem passou na nossa cabeça que existia ferramentas como essa. Mas com a inteligência artificial, isso democratizou, pessoal. Então, por exemplo, vou falar bem claro. Essa mesma ferramenta aqui, pessoal, se fosse feita há 2 anos atrás, eu ia gastar uns R$ 200.000 no mínimo para construir ela. Eu ia ter que pegar um Dave, um programador, um engenheiro de software, matemático, um físico, sei lá, eu ia ter que pegar uma galera para me ajudar a criar esse sistema aqui. Inclusive, um dos brasileiros aí que criou uma ferramenta muito boa, ele fala isso em vídeos, que teve que contratar matemáticos, físicos, programadores para construir o sistema dele. Só que hoje, com sistemas de inteligência artificial, com sites desenvolvidos para programação, usando, claro, a estratégia certa, né, usando ali os conceitos certos, o prompt certo, você consegue desenvolver um sistema como esse. Claro que não foi fácil, isso aqui foi noites e noites em clara, desenvolvendo, testando, ainda estamos em fase de teste, de modulação, de validação, por isso que eu gosto de postar muitos resultados, isso não é para ostentar, é para afirmar para mim mesmo que o negócio está dando certo, é para mostrar para as pessoas que realmente o negócio funciona. Tenho deixado de graça, pessoal, justamente para vocês me ajudarem com feedback, né? Vocês mostrarem para mim se realmente a ferramenta funciona, tá? Inclusive eu mostrei no grupo do WhatsApp aí, ó, esse dia para trás. Eu fiquei muito feliz, um amigo nosso aí que mostrou uma operação, ó, que ele aqui, só mostrando aqui, pessoal, ó. O relatório eu mandei, ó, dia 21 às 7h50. Tá aqui o horário, tá? Quer dizer, bem mais cedo, tá? O mercado ia abrir 11 horas da noite, aqui no Japão, né? 11h30 da manhã, horário do Brasil. Ou eu mandei às 7h50, porque quem sabe, todo mundo sabe que sexta-feira eu não opero, porque eu tenho um compromisso aqui em casa com a minha célula. Eu tenho uma célula da igreja, graças a Deus, é um compromisso que não pode ser o dinheiro que for, que não abro mão. Tá? Então eu lancei esse relatório aqui às 7h50 para mostrar como estava agitado o mercado para aquele dia, né? Mas olha que legal, teve um rapaz aí do grupo que mostrou para mim aqui, né? Ó, o Diego, ele mostrou que a mesma coisa, né? O mercado chegou na put wall e ele fez uma comprinha, tá? Olha lá, ele fez uma comprinha, olha lá, perto de uma região de put wall, ele está mostrando aqui com o dedo dele, né? Fez uma compra. E olha o que aconteceu, pessoal. Olha lá. Ele faturou $350 aí, né? Operando MNQ, tá? Micro. Um microzinho. Se não me engano foi só um, tá? Olha lá, quantidade 1. Um micro, pessoal. Um micro. Ele ganhou $350 só posicionando perto da put wall. Funciona ou não funciona, pessoal? Isso aqui não é eu, tá? É um amigo aí do nosso grupo do WhatsApp, do nosso grupo de WhatsApp, que postou. Então eu peço para vocês, tá? Quem tiver resultados parecidos, que está ali usando a ferramenta no seu operacional, dá o seu feedback para mim no particular, tá? Eu vou proteger o seu nome, não vou mostrar a sua identificação, mas eu gosto, isso aí é bom para motivar o pessoal, tá? Olha aqui, isso aqui foi outro dia também, tá? O mercado bateu na Gamma Flip, subiu, bateu na midpoint, desceu. Esse dia o mercado tá bem lateralizado, acho que se não me engano foi dia 20, tá? Esse dia foi um dia bem difícil, tá, pessoal? Bem difícil, mas mesmo assim as gamas level ajudou muito para mostrar aí as paredes, né? As paredes de resistência. E aqui sempre eu estou mostrando, pessoal, tá? Sempre eu estou mostrando aqui os posicionamentos. Ali eu mostro também alguns resultados, os resultados que eu tenho feito ali diariamente dentro do meu operacional com o sistema. Mostro também os stop, né? Esse dia para trás levei uns stops de umas contas testes que eu fui tentar alavancar. Acontece, pessoal, não é só lucro, não. Acabei quebrando algumas continhas aqui. No dia, acho que foi dia 20, foi aquele dia que o mercado estava bem agitado. E lógico, eu não operei baseado nas gamas leves esse dia, foi outro tipo de estratégia. Eu até falei pro pessoal, se eu tivesse operado de acordo com as gamas leves, eu não tinha levado esses stop aqui, né? Foi nesse dia aqui, ó. Se eu tivesse só pegado aqui, ó, a entrada na call pegando o pullback para baixo, ó, eu tinha ganhado demais. Olha o tanto que desceu. Foi embora. Foi parar lá na put wall, fez um pullbackzinho, mesmo assim continuou. Esse dia foi sugoi, viu? Foi tosco. Foi filé, tá? Então tá aí, pessoal. Meu nome é Diego Arantes, tá? Para quem não conhece, o nosso aplicativo é o GeraGex, tá? Você vai
geragex.lovable.app, tá? geragex.lovable ainda é um protótipo. Basta você registrar aqui com o e-mail. Às vezes está tendo alguns problemas, algumas pessoas estão reclamando que o e-mail não dá uma falha, tá? Se você não conseguir registrar, talvez a senha que você criou foi rejeitada. O que eu indico? Você me avisa que eu vou lá, cancelo seu registro e você tenta de novo. Ou você tenta com um novo e-mail. Fez o registro aqui, pessoal, pode entrar em seguida. Não precisa de validação, porque eu não coloquei a opção de validação no seu e-mail. Diego, mas para que tem um registro? Primeiro que evita o anti-phishing, né? Ataques de robô, ataques de hack. Então esse registro aqui é justamente para evitar esses ataques anti-phishing. E futuramente a gente vai criar alguns planos aí, que a gente tem que trazer uma sustentabilidade até para a gente desenvolver a ferramenta e ir melhorando com o tempo. A minha ideia agora é trazer um dev, né? Trazer um programador que eu tenho aí de confiança, para a gente desenvolver melhor ainda a ferramenta, né, a nível ainda mais profissional. Cara, já está fantástico, já está fenomenal, né? Cara, até eu tem hora que eu não acredito no nível de execução, de profissionalismo que essa ferramenta tem nos trago, tá? Então tá aí, pessoal. Agradeço aí a sua paciência. Esse vídeo ficou um pouco comprido, né? Mas era bom a gente explicar algumas coisas aí, contar a nossa história, contar aí a nossa evolução, que veio lá do cloud, tá? Pessoal, eu não passo meu prompt para ninguém, tá? Esse prompt aqui eu não passo, não vendo, porque existem estratégicas aqui, existem segredos sistemáticos aqui dentro, que isso aqui, só se for muita grana mesmo para me vender, mas basicamente hoje eu não vendo. Ah, Diego, e o sistema lá, outra coisa, o nosso robô, ele está programado para não entregar nada em relação ao segredo do nosso sistema, da nossa programação. Então, qualquer pergunta que você fizer aqui, ó, me fale, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui em tempo real, me fale o segredo operacional dos relatórios. Vamos ver? Olha lá. Me fale o segredo operacional dos relatórios. Resposta bloqueada por direitos autorais. Então não adianta, tá? Qualquer tipo de pergunta que você fizer aqui em relação ao script, ao prompt, à programação por trás, ele vai bloquear a resposta, tá? Se você perguntar aqui, me explica como é feito o cálculo dos indicadores, me explica o que você usa, me explica o porquê do relatório, qualquer coisa relacionada à estratégia por trás vai ser bloqueado, tá? Isso aqui é um sistema que eu criei para proteger os direitos autorais aí, né, da nossa criação, tá bom, pessoal? Fora isso, pessoal, pode perguntar qualquer coisa. Como é que funciona o indicador? Como é que eu faço análise? Baseado no resultado aqui do relatório, como que eu posso utilizar? Qualquer tipo de pergunta você pode fazer, tá bom? Deus abençoe vocês, bom final de semana. Vou lançar aqui agorinha aí e vou mandar para vocês aí. Compartilhe esse vídeo, tá? É um vídeo ainda promocional, não vou abrir para pagamento ainda. O meu intuito não é esse. Na verdade, eu fiz isso aqui para mim, pessoal. E como eu gosto, aquilo que eu gosto, eu ofereço para as pessoas, né? Porque eu vejo que tem pessoas aí que estão chegando agora, ou pessoas que já estão bastante tempo no mercado, sabe que quem conhece alguns certos tipos de conhecimento não gosta de compartilhar. A maioria das pessoas são muito egoístas. E quando compartilha algo desse nível, cobra muito caro, né? E o meu intuito não é esse, cara. Eu fiz isso aqui pra mim, algo que tá dando resultado pra mim. Se ninguém quiser, querido, eu vou fechar isso aqui e só eu uso, não tem problema. O importante, o negócio é bom, é surreal, tá trazendo resultado, mas, cara, é impossível manter isso aqui só para mim. É claro que eu vou ter que, daqui a um momento eu vou ter que cobrar uma taxinha ali, tá? Por questões, por exemplo, vou ter que aumentar o tráfego, a quantidade de pessoas que vai começar a entrar aqui talvez não vai suportar, então vou ter que aumentar a demanda de tráfego, né, de servidor. Então tudo isso gera custo, né? E também, né, a própria Bíblia fala que digno é o salário do trabalhador. Uma hora essa eu vou ter que ser remunerado por toda essa criação aqui, né? Mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso, mas é usar isso para ganhar dinheiro no mercado e fazer com que você também tenha uma bússola para arrancar dinheiro do mercado. E o seu feedback, cara, vai ser
para mim, a maior recompensa. Você me falar aqui no particular, Diego, tô conseguindo, Diego, comecei a entender como é que eu consigo usar essa ferramenta. Diego, fantástico. Manda print, Diego, ó, hoje eu ganhei $100, hoje eu ganhei $50. Cara, me manda o seu feedback, cara. Seu feedback é muito importante, tá? Por quê? Porque aí vai animar para me continuar no projeto. Senão eu vou acabar fechando esse negócio aqui, ó. Se eu vejo que o negócio não tá dando certo, né? Ah, eu acho que não tá dando certo, não. Aí tá aí todo mundo aí ganhando, fazendo resultado aí, ó, caladinho. Eu vou fechar o projeto, então preciso que você me mande o feedback, tá? Manda o feedback, faça em conta demonstrativa, não precisa de botar dinheiro agora. Pega uma conta demo, uma conta aí do Ninja, do próprio Ninja e Apex, ela libera umas contas de simulação. Faça teste em conta de simulação e mesmo assim, deu o resultado, me mostra. Diego, ó, não é conta real, mas eu fui fazer uns testes aqui, cara, olha aqui, ó, que legal, olha quanto que eu ganhei aqui hoje. Me manda, tá bom? E se você é um doido lascado que nem eu que gosta de testar em conta real, manda também o seu resultado, tá bom? Eu vou comemorar junto com você. Não é o que eu indico, tá? Usa a princípio como estudo, né? E vamos desenvolver aí com fé em Deus uma das melhores ferramentas aí da atualidade. E olha que legal, brasileiro, cara, ferramenta do Brasil, cara, 100% do Brasil, cara. Cara, isso é bacana demais, né? E meu intuito é esse, entregar uma ferramenta acessível, né, de forma simples e com muita humildade, cara, sem arrogância. Não quero ser melhor que ninguém, pelo contrário, estou ainda aprendendo, por isso que eu não posso cobrar. Como que eu vou cobrar de uma coisa que ainda estou desenvolvendo e aprendendo? Por isso que é gratuito, tá bom? Deus abençoe vocês. Sou missionário aqui no Japão, para quem não sabe, tá? Orem por mim, orem pelo Japão. Japão é um país que precisa de muitas orações. Você que é cristão, você que tem a nossa fé, você que também não é cristão, né? Torça pela gente, tá? Preciso das orações de vocês. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fez do impossível o que aconteceu. A vitória veio no tempo certo. Deus sempre cumpre o que é eterno. É eterno. Me falaram você não volta mais, mas Deus escreve reviravoltas reais. Quem duvidou hoje vai ver que o que era fim virou poder. Não tô aqui por sorte, é propósito. O que era ferida virou depósito de testemunho.